Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, a breve história de quase tudo, Bill Bryson, da Companhia das Letras, do Big Bang ao Homo Sapiens. Esta obra aqui. Como alguém sabe o peso da Terra, a idade das rochas ou o que existe no centro do planeta? Como consegue saber de que maneira e quando o universo começou e qual era o seu aspecto? Como sabe o que ocorre dentro de um átomo e por que cargas d'água? Os cientistas parecem saber quase tudo, mas não conseguem prever um terremoto ou mesmo informar se devemos levar o guarda-chuva às corridas de cavalos na próxima quarta-feira. Portanto, decidi que dedicaria parte de minha vida, foram 3 anos, à leitura de livros e revistas e à procura de especialistas bonzinhos e pacientes, dispostos a responder a um monte de perguntas cretinas. A ideia era ver se seria possível entender e apreciar as maravilhas e realizações da ciência, surpreender-se com elas até curti-las, num nível nem técnico ou difícil demais, nem muito superficial. Essa era a minha ideia e minha esperança, e é o que este livro pretende ser. De qualquer modo, temos um vasto terreno por percorrer e bem menos de 650 mil horas para fazê-lo. Comecemos, pois. O mundo seria muito mais simples se a forma deste livro constasse do currículo dos cursos de jornalismo, pois ele não passa de uma grande reportagem, mas é uma grande reportagem em escala cósmica que, entre outros trunfos, ganhou o prêmio Aventis. E não é todo dia que o maior prêmio da Europa para a literatura científica vai parar nas mãos de um autor americano de best-sellers que, ainda por cima, inspirou-se na própria ignorância para escrever essa história. Aliás, isso nunca acontecera antes de Bill Bryson. Não é de hoje que ele largou as redações de jornal para testar até onde se pode chegar com um caderno de anotações em punho, e foi longe. Sem ser inglês, fez uma descrição da Inglaterra que é um guia prático do humor britânico. Sem ser andarilho, abriu para os sedentários as ínvias trilhas dos Apalaches. Sem ser filólogo, desbravou a língua inglesa com tamanha valentia que seus 2 livros sobre a matéria, feitos para divertir, ensinam o leitor a escrever melhor. A breve história de quase tudo segue a receita de Bryson, que deu certo com outros assuntos. Tirou do caldo de ignorância primordial que um dia o autor consagrado descobriu do alto de um voo intercontinental, ao ver pela janela do avião o oceano e se dar conta de que não sabia por que a água do mar era salgada. Aliás, não tinha a menor ideia sobre o funcionamento do único planeta em que viveria toda a vida. E o pior, dizia ele, é que a salinidade do oceano representa apenas a menor fatia da minha ignorância. Bryson juntou todas as perguntas sobre o Big Bang, as partículas atômicas, as placas tectônicas, as eras geológicas, a evolução das espécies e outros detalhes do universo que assombram o senso comum como fantasmas do cotidiano. E durante 3 anos saiu a cata das respostas. Leu os livros essenciais, entrevistou os maiores especialistas e arrumou os resultados desse esforço de apuração nessas páginas em que tudo parece fácil. Em suma, numa reportagem, pena que esse tipo de reportagem não se aprenda nas escolas, segundo Marcos Sá Correia. Bill Bryson nasceu nos Estados Unidos em 1951, mas morou 2 décadas na Inglaterra. Nos anos 90, voltou ao seu país natal e escreveu alguns livros em que revê a própria cultura. De sua autoria, a Companhia das Letras publicou Uma Caminhada na Floresta, redescobrindo os Estados Unidos pela trilha dos Apalaches, Crônicas de um País Bem Grande e Vida e Época de Kid Trovão. Já a obra em si agora, né? É natural, mas errado, visualizar a singularidade como uma espécie de ponto grávido solto num vácuo escuro e ilimitado. Não há espaço nem escuridão, a singularidade não tem nada ao seu redor, não há espaço para ela ocupar, nem lugar para ela estar, nem sequer podemos perguntar há quanto tempo ela está ali, se acabou de surgir como uma boa ideia ou se estava ali eternamente aguardando com calma o momento certo. O tempo não existe, não há passado do qual ela possa emergir. E assim do nada o nosso universo começa. Numa única pulsação ofuscante, um momento de glória, por demais rápido e expansivo para ser descrito em palavras, a singularidade assume dimensões celestiais, um espaço inconcebível. No primeiro segundo dinâmico, um segundo ao qual muitos cosmologistas dedicaram suas carreiras tentando descrever em detalhes crescentes, são produzidas a gravidade e as outras forças que governam a física. Em menos de 1 minuto, o universo possui 1,6 milhão de bilhões de quilômetros de diâmetro e cresce a grande velocidade. Existe muito calor agora, 10 bilhões de graus, o suficiente para iniciar as reações nucleares que criam os elementos mais leves, principalmente hidrogênio e hélio, com uma pitada cerca de um átomo em 100 milhões de lítio. Em 3 minutos, 98% de toda a matéria existente ou que virá a existir foi produzida. Temos um universo e um lugar da mais espantosa e gratificante possibilidade, bonito também.
E foi tudo produzido mais ou menos no tempo que se leva para preparar um sanduíche. Quando ocorreu esse momento, é objeto de discussão. Os cosmologistas há bastante tempo vêm discutindo se o momento da criação foi há 10 bilhões de anos, duas vezes essa cifra, um valor intermediário. O consenso parece estar se formando em torno de uns 13,7 bilhões de anos, mas essas coisas são notoriamente difíceis de medir, como veremos adiante. O que se pode realmente dizer é que, em certo ponto indeterminado, num passado bem remoto, por razões desconhecidas, surgiu um momento conhecido na ciência como T é igual a zero. Estávamos a caminho? Claro que existe muita coisa que não sabemos, e muito do que julgamos saber são descobertas recentes, inclusive a noção do Big Bang. A ideia vinha pipocando desde a década de 1920, quando foi originalmente proposta por Georges Lemaitre, um sacerdote sábio belga, mas só se tornou uma noção ativa na cosmologia em meados da década de 1960, quando dois jovens radioastrônomos fizeram uma descoberta extraordinária e involuntária. Seus nomes eram Arno Penzias e Robert Wilson. Em 1965, eles estavam tentando usar uma grande antena de comunicações de propriedade da Bell Laboratories em Holmdel, Nova Jersey, mas foram incomodados por um ruído de fundo persistente. Um zumbido constante e agitado que impossibilitava qualquer trabalho experimental. O ruído era incessante e disperso, vinha de todos os pontos do céu, dia e noite, em todas as estações do ano. Durante um ano, os jovens astrônomos fizeram tudo o que lhes ocorreu para localizar e eliminá-lo. Testaram todos os sistemas elétricos, remontaram instrumentos, verificaram circuitos, sacudiram fios, removeram a poeira de plugs, subiram até a antena e colocaram fita vedante em cada junção e ribite, voltaram a subir a antena com vassouras e escovões e removeram cuidadosamente o que descreveram no artigo posterior como material dielétrico branco, ou que se conhece mais comumente como titica de passarinho. Nada do que fizeram funcionou. Sem que eles soubessem, a menos de 50 km de distância, na Universidade de Princeton, uma equipe de pesquisadores liderada por Robert Dicke vinha tentando descobrir exatamente aquilo de que eles com diligência procuravam se livrar. Os pesquisadores de Princeton perseguiam uma ideia que havia sido sugerida na década de 1940 pelo astrofísico nascido na Rússia, Georges Gamow. Segundo Gamow, se alguém perscrutasse o espaço a uma profundidade suficiente, encontraria alguma radiação cósmica de fundo remanescente do Big Bang. Gamow calculou que depois de atravessar a vastidão do cosmos, a radiação alcançaria a Terra em forma de micro-ondas. No artigo mais recente, ele chegou a sugerir um instrumento capaz de detectá-las, a antena da Bell em Holmdel. Infelizmente, nem Penzias, nem Wilson, nem ninguém da equipe de Princeton havia lido o artigo de Gamow. O ruído de Penzias e Wilson estavam ouvindo era, sem dúvida, o mesmo ruído que Gamow postulara. Eles haviam encontrado o limite do universo, ou pelo menos da parte visível dele, a 145 bilhões de trilhões de quilômetros de distância. Eles estavam vendo os primeiros fótons, a luz mais antiga do universo, embora o tempo e a distância os tivessem convertido em micro-ondas. Exatamente como Gamow previra no livro Inflationary Universe, o Universo Inflacionário. Alan Guth fornece uma analogia que ajuda a pôr essa essa descoberta em perspectiva. Se perscrutar as profundezas do universo for comparado a olhar a rua do alto do Empire State Building, o 100º andar representando agora e o nível da rua representando o momento do Big Bang, na época da descoberta de Wilson e Penzias, as galáxias mais distantes até então detectadas estariam mais ou menos no 60º andar e as coisas mais distantes, os quásares, estariam mais ou menos no 20º. A descoberta de Penzias e Wilson trouxe nosso conhecimento do universo visível a 1,3 centímetro da calçada. Além sem saber o que causava o ruído, Wilson e Penzias telefonaram para Dicke em Princeton e descreveram o problema na esperança de que ele pudesse sugerir uma solução. Dicke percebeu imediatamente o que os dois jovens haviam descoberto. Pessoal, acabamos de ser passados para trás, ele informou os colegas ao desligar o telefone. Pouco depois, a Astrophysical Journal publicou 2 artigos, um de Penzias e Wilson descrevendo sua experiência com o zumbido, outro da equipe de Dicke explicando sua natureza. Embora não estivesse em busca da radiação cósmica de fundo, não soubesse o que era quando a encontraram, não descrevesse nem interpretasse seu caráter em nenhum artigo. Em nenhum artigo, Penzias e Wilson receberam o Prêmio Nobel de Física em 1978. Os pesquisadores de Princeton obtiveram apenas manifestações de apoio.
De acordo com Dennis Overby e Lonely Hearts of the Cosmos, Corações Solitários do Cosmos, nem Pence nem Wilson entenderam a importância de sua descoberta até lerem a respeito no New York Times. Aliás, a perturbação da radiação cósmica de fundo é algo que todos já experimentamos. Sintonize sua televisão em qualquer canal que ela não receba. Cerca de 1% da estática saltitante que você vê resulta desse remanescente antigo do Big Bang. Na próxima vez que reclamar que não tem nada naquele canal, lembre-se de que você pode sempre assistir ao nascimento do universo. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que querem outra pergunta de conteúdo do Passo por Aqui, deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babes, e até a próxima.